Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então. Artigo 10. São considerados serviços ou atividades essenciais o tratamento e abastecimento de água, a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e de lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substância radioativa, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e navegação aérea. E aqui eu coloquei uma atenção em especial porque essa redação foi dada pela Lei 13.903 de 2019. Então, hoje eu coloquei assim, hoje é controle de tráfego e navegação. Então, controle de tráfego aéreo e controle aéreo. Próximo, compensação bancária, e aqui também coloquei uma atenção, que é compensação bancária e não serviço bancário. Então, compensação bancária. Depois, nós temos 4 itens novos inseridos pela Lei 13.846 e uma pela Lei 14.047. Então, esses próximos incisos são bem importantes porque são novos. Vamos ver quais são. Então, são serviços essenciais, as atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social, atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial pela Lei 13.146, outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e as atividades portuárias também são. E aqui uma observação curtinha que eu mencionei é que para a maioria da doutrina, a lista acima é taxativa e, portanto, a atividade de segurança exercida pelos trabalhadores que laboram em segurança privada não é tipificada como atividade essencial. O fato de tratar-se de categoria armada não significa quanto à tipificação da atividade essencial ou não para efeitos do exercício do direito de greve. Artigo 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Artigo 12. No caso da inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. Artigo 13. Na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas. Então, quando a paralisação regular é 48 horas, tem que ser de 48 horas o aviso, e quando caiu um pozinho. E quando a atividade é essencial, será de 72 horas. Artigo 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei. Então, abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas nesta lei, bem como
a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que tenha como objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou convenção, seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Artigo 15. A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve vai ser apurada conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de ofício, requisitar a abertura do competente inquérito e oferecer denúncia quando houver indício da prática do delito. Então, o Ministério Público deve, de ofício, requisitar a abertura do inquérito e oferecer a denúncia quando houver uma prática de crime. Artigo 16. Para fins do disposto no artigo 37, inciso 7º da Constituição, que trata da greve dos servidores públicos, a lei complementar vai definir os termos e limites em que o direito de greve pode ser exercido. Então, aqui chamar a atenção que é lei complementar. Geralmente, faz tempo, eu não vejo essa pegadinha desse artigo, dessa lei, mas é comum trocar em lei ordinária por lei complementar ou lei especial. Então, aqui é a lei complementar, que deve regular o artigo 37 da Constituição. Artigo 17. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, coloquei entre parênteses lockout. Então, o empregador não pode, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações, paralisar as atividades da empresa. Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito de recepção dos salários durante a paralisação. Muito bem, essa é a lei de greve. E aqui a próxima lei no meu material é da Central Sindical, que é bem curtinha, acho que dá pra gente ler. Vamos ver. Central Sindical, a lei é 11.648. Artigo 1º. A Central Sindical é uma entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, e terá as seguintes atribuições e prerrogativas: coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela afiliadas. 2. Participar de negociação em fóruns e colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam a composição tripartite, nos quais estejam em discussão assunto de interesse geral dos trabalhadores. Então, é importante aqui destacar que a Central Sindical ela é de representação dos trabalhadores e ela é constituída em âmbito nacional. Parágrafo único. Considera-se central sindical, para os efeitos desta lei, a entidade associativa de direito privado compostas por organizações sindicais, por sindicatos dos trabalhadores. Artigo 2º. Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o inciso 2º, que é participar dos fóruns, a central sindical deve cumprir os seguintes requisitos: filiação de no mínimo 100 sindicatos distribuídos em 5 regiões do país, filiação em pelo menos 3 regiões do país de no mínimo 20 sindicatos cada uma, filiação em no mínimo 5 setores da atividade e filiação de sindicatos que representem no mínimo 7% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional. Parágrafo único. O índice previsto no inciso 4º do caput deste artigo, que fala de 7%, será de 5% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional
no período de 24 meses a contar da publicação desta lei. Então, a partir do momento em que essa lei teve vigência, nos próximos 24 meses, pode ser de 5% e não de 7% do total de empregados